Essa passagem, irmãos, eu entendo que ela é de suma importância para o nosso entendimento hoje na nossa aula. Quando nós olhamos para a igreja dos romanos, a gente precisa entender o seguinte aspecto. Assim como hoje, na igreja dos romanos também acontecia. Igrejas cristãs são formadas por pessoas que antigamente eram religiosas e outras que não eram religiosas. Quando vocês pensarem na igreja de Roma, pensem que aquela cidade, assim como aquela igreja, estava cheia de pessoas que eram do judaísmo e pessoas que não eram do judaísmo. Ou seja, a cidade de Roma, ela estava cheia de judeus. E quando a gente fala judeu, nós não devemos pensar apenas numa religião teórica ou apenas numa forma de vida. Quando fala a palavra judeu, diz respeito ao descendente de Judá, que tem a sua crença na religião judaica. O judaísmo é uma religião que permanece até os dias de hoje. É a religião que foi criada em Abraão, em Moisés, nos sacerdotes, a religião que existia nas sinagogas e no templo judeus, no templo em Jerusalém, no templo judeu. A religião judaica, irmãos, ela era formada por leis, por festas, por costumes de alimentação, por costumes de procedimento em todos os níveis. A religião judaica, chamada judaísmo, ela era formada por muitas exigências. Eles tinham em torno de 613 mandamentos, eles tinham regras para comer, para vestir, dias sagrados, eles tinham procedimento a respeito de tudo. E os judeus, à medida que os tempos passaram, eles começaram a ir para outras cidades. E Roma foi uma cidade para onde os judeus foram em grande número. Pense comigo, irmãos, os judeus que habitavam em Roma, com a sua religião tradicional, com as suas regras, com as suas festas, com as suas regras alimentares, com as suas celebrações especiais e diferentes, eles se convertem a Jesus Cristo e se tornam parte da igreja cristã. Antes, pessoas que eram da religião judaica se tornam agora cristãos que antes eram religiosos da religião chamada judaísmo. Eles fazem parte da igreja de Jesus em Roma. Só que tem também na igreja de Roma pessoas que não eram de religião nenhuma, que eles eram adoradores dos deuses da mitologia grega e romana, que não adoravam Deus nenhum, pessoas que até não tinham nem religião nenhuma, nem acreditavam em nenhum Deus. Eles ouviram a pregação do Evangelho, eles creram em Jesus e eles se tornaram parte da igreja. Aí a igreja entra num grande conflito. Esse grupo aqui eram religiosos, eles tinham regras de alimentação, eles tinham dias festivos, eles tinham maneiras de se vestir diferentes, eles agora são cristãos, mas eles têm um passado religioso, o lado direito da igreja. Mas aí a gente tem o lado esquerdo. Não tinham religião, não temiam Deus nenhum, a vida que tinham não tinha nenhuma regra ou princípio, e agora o grande conflito. Essa igreja, ela passa a ser formada por pessoas que tinham uma forma de viver a religião diferente dos outros. Sabe o que acontecia, irmãos? Aí dava pano para manga as discussões. Por quê? Todo mundo agora se dizia cristão. Só que na prática, eles tinham costumes diferentes de viver. Eles tinham maneiras diferentes de se viver. Por quê? Nós até entregamos nossa vida a Jesus, até professamos a fé em Jesus, mas é natural que nós carreguemos conosco certos hábitos, certos conceitos e certos padrões que dificilmente nós abandonaríamos. A igreja de Roma, irmãos, estava vivendo um ponto muito difícil naquela época, porque especialmente os judeus que se converteram a Jesus, eles queriam impor aos não-judeus a obediência a certas práticas. Se vocês depois tiverem a curiosidade de ler a carta aos Gálatas na sua casa, com isso em mente, vocês vão ver que existia no meio
da igreja daquela época uma grande pressão por parte dos judeus que se converteram para forçar os não-judeus, normalmente pessoas sem religião, a ter os mesmos costumes que eles, a se abster de certos alimentos, a se vestir como eles, a guardar as festas deles. Queriam até impor aos homens não-judeus a prática da circuncisão. Eles queriam manter um pouco do cristianismo aliado a um pouco do judaísmo que eles deveriam ter deixado para trás. Eles estavam querendo, irmãos, misturar um pouco dos dois mundos, um pouco do cristianismo, um pouco do judaísmo, querendo forçar isso. E uma questão, vamos ler isso, esse eu não vou pular não. Volta páginas e vá para Atos capítulo 15, só para você entender um pouco mais. Atos capítulo 15, eu não vou ler todo o capítulo, embora seria interessante ler todo, porque fala desse assunto. Veja comigo Atos capítulo 15, e a gente pode ver um pouquinho do conflito existente. Atos capítulo 15, versículo 1. Você deve ter voltado umas 10 ou 12 páginas para Atos capítulo 15, versículo... Nós vamos ler versículo 1 e 2. Josué, pode ler um para nós? A Renata ou a Tassiana, né? Poderiam ler o 2? Poderiam ler o 2? Atos 15, 1. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos, se não circuncidados conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Olha como é curioso, irmãos. Aqui fala de um aspecto bastante específico. Algumas pessoas que eram da religião que chamamos de judaísmo, a religião do Antigo Testamento, a religião que perdurou até os dias de Jesus, eles tinham práticas. E alguns do judaísmo queriam implantar no cristianismo as suas regras. E eles já não queriam implantar regras simples, como não coma isso, não coma aquilo, vista-se assim, vista-se daquele jeito, obedeça a tal festa, participe de tal celebração. Eles já estavam indo para pontos extremos. Eles já estavam querendo implementar a circuncisão, que era uma exigência para o homem judeu. Eles estavam querendo impor regras extremas. E o assunto foi tão polêmico que a liderança do cristianismo naqueles dias teve que promover um concílio, vou dizer, mundial, naquela região especificamente, para tratar do assunto. Isso aconteceu, irmãos, provavelmente uns 15 anos após a morte de Jesus. Havia uma confusão tão grande, porque queriam modificar o cristianismo, misturando com o judaísmo, ao ponto de que os apóstolos se reuniram, conversaram a respeito do assunto para decidir o que era necessário manter da religião antiga dos judeus. E sabe, irmãos, esse assunto nunca ficou suficientemente claro e resolvido, porque quem veio do judaísmo queria forçar os não-judeus a viver como eles. Queriam manter o melhor das duas religiões e queriam sustentar as suas tradições e os seus costumes. Eles conversaram naquela ocasião e eles decidiram o seguinte. Olhem ainda em Atos 15, versículo 19, aqui diz o seguinte, Atos 15, 19, 20 e 21. Vamos dar continuidade? Tassiana pode ler um, aí o irmão Adolfo lê o outro e eu leio o outro. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que nem dos gentios se converterem a Deus. Mas escrever-vos que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focados e do sangue.
porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que eles concluíram naquela ocasião? Quem quer viver ainda no judaísmo, que vá para a sinagoga. Quem quer viver ainda no judaísmo, volta para o judaísmo. A lei, o costume da religião judaica ainda continua existindo. O que eles decidiram? Não tentem impor aos não-judeus e aos cristãos coisas que não são mais necessárias. Eles estavam perturbando os gentios. E aquela reunião foi para dizer: aquele que está em Cristo precisa se desvencilhar das coisas do passado. Irmãos, o que tenho dito? Existia um conflito. Pessoas que deixaram a religião deles, não se desapegaram de certos costumes. E em Romanos capítulo 14, nós vemos esse conflito. O conflito de que pessoas não pensavam igual. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz no capítulo 14 de Romanos, a gente pode ficar com a nossa Bíblia lá, ele fala no versículo 1 e ali em diante, ele usa o termo fraco na fé e ao mesmo tempo, entre linhas, o termo forte na fé. Ele usa o conceito de que alguns são fracos na fé e que outros são fortes na fé. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Da ótica de Paulo, os fracos na fé são aqueles que ainda não conseguiram se desapegar dos costumes do passado. Para Paulo, esses são os fracos, aqueles que ainda não entenderam que Jesus é suficiente para a salvação e que guardar festas, regras alimentares, costumes, isso não é mais essencial para a salvação. Paulo diz que aquele que ainda não estava amadurecido suficientemente em Cristo, ainda eram fracos, mas ao mesmo tempo tinham aqueles que Paulo considerava fortes. E quem eram os fortes? Aqueles que, tendo ouvido a pregação do Evangelho de Jesus, entenderam que em Jesus reside a salvação do homem, independentemente das regrinhas religiosas. Um ponto é importante para nós, irmãos. Jesus é suficiente para a nossa salvação? Será que nós acreditamos que Jesus é 100% suficiente para a nossa salvação? Nós precisamos acreditar nisso. Isso consta também no livro de Hebreus, que mostra esse conflito. Jesus pode salvar suficientemente todos aqueles que por ele se chegam a Deus. Isso é Hebreus 7:25. O homem que crê em Jesus não precisa achar que tem que agregar outras coisas à sua fé. Não, para eu ser salvo eu vou crer em Jesus, mas eu preciso ainda fazer novena. Eu preciso ainda comprar um lugar no céu. Eu preciso ainda fazer coisas e coisas e coisas. Eu preciso ainda praticar um determinado número de obras. Irmãos, não. A salvação reside na pessoa de Jesus. E o cristão maduro, forte, o cristão que já cresceu, ele entende que a salvação está em Jesus e que outras questões são secundárias, não essenciais para a salvação. Talvez você deve estar assim, com a mente maquinando, assim, pensando: pastor, está entrando num tópico perigoso. Mas depois eu quero ser claro com vocês em algumas questões, tá? Mas eu quero ir por partes. Entendemos o conflito, não entendemos, irmãos? Uma ala que tinha religião, que queria manter conceitos da sua religião, em pé de guerra com outros que não tinham religião nenhuma. Os fracos, aqueles que tinham dúvidas, que estavam em conflito, que achavam que era necessário para a sua salvação ter Jesus, mas ainda ter a tradição e o costume. Por outro lado, os fortes eram aqueles que já tinham entendido que Jesus é suficiente. Em resumo, irmãos, estava havendo ali um conflito de estilos de vida. No meu entendimento, o problema apresentado em Romanos não era que havia crentes e descrentes, não. Todos eram crentes, todos amavam Jesus, todos creram em Jesus, mas o estilo de vida deles estava em desacordo. Uns guardavam a lua nova, outros não. Uns não comiam carne de porco, outros comiam carne de porco. Uns guardavam a Páscoa, outros não guardavam a Páscoa. Uns comiam as aves, outros não comiam aves nenhuma.
E aí, uns se vestiam de um jeito, outros se vestiam de outro jeito. Aí a igreja de Roma entrou num pé de guerra danado. Por quê? E agora? Qual estilo de vida é o certo? E aí, irmãos, o problema é o que acontece hoje. Qual estilo de vida está certo? Qual procedimento está certo? Que igreja está certa? Que cristão está certo? O conflito de Romanos, no meu entendimento, irmãos, é o conflito da igreja atual. Discussões, brigas, contendas, inimizades por questões secundárias. As igrejas hoje se dividem não por causa de Jesus ou da palavra. A Igreja Batista Livre, nos seus 291 anos de história, se dividiu, sabe por quê? Porque uma igreja tinha bateria, porque uma igreja batia palma, porque uma igreja o pastor usava bermuda, porque na outra igreja o povo fazia isso ou aquilo. Questões secundárias, questões que não dizem respeito à salvação, estilos de vida. E o pé de guerra foi traçado e começou por causa de questões insignificantes. Meus irmãos, quero ler com vocês de novo Romanos, só para a gente observar versículo por versículo à luz do que eu falei. E vejam, vamos ler de novo, indo de um para outro, e observa como que é interessante, como que faz sentido. Olha o que Paulo fala no versículo 1, ele diz: cristãos, acolham o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Veja como é claro, se tem alguém que ainda tem confusão, acolha ele. Se tem alguém que ainda tem dúvidas, receba. Não fique brigando, falando, tentando impor as suas ideias. Pastor, qual que é o número do versículo? 14:1. 14:1. 14:1. Que às vezes eu estou lendo, falando palavras diferentes, irmãos, me desculpem, é Romanos, tá? Nós voltamos para lá e ficamos lá. Romanos 14:1. Então Paulo diz assim: cristãos, irmãos, recebam, apoiem aquele que ainda é fraco na fé, aquele que ainda tem dúvidas, aquele que crê em Jesus, mas que ainda tem pequenas questões na mente. Mas não viva discutindo as suas opiniões. Olha o paralelo, irmãos. Acolha, não discuta. Esse é um ponto. Paulo está dizendo, não tem que convencer, falar assim, meu filho tem que usar, homem não pode usar bermuda nunca, mulher tem que usar saia toda hora, porque a religião é assim. Não, Paulo está falando, tem que acolher, não discutir opinião. Ele fala no versículo 2, um acredita que se pode comer de tudo, mas algum que ainda está confuso, come apenas legumes, ou seja, alguns religiosos da época tinham regras alimentares tão críticas, que muitos não comiam carne de tipo nenhum, só comia legume, tipo as dietas do Daniel, só comia legume, ou seja, tanta preocupação com as regras alimentares da sua religião, que não comiam quase nada, ou seja, ainda tinha dúvidas, comiam seus legumes. E Paulo fala no 3, quem come não despreza o que não come, e aquele que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Olha um ponto importante, irmãos. Um come determinada coisa e o outro não come. Nós vamos viver em conflito por causa disso? O que Paulo está dizendo? Não é necessário brigar por esses assuntos. Não é necessário estabelecer um conflito por causa de preceitos secundários como esses. Ele fala no versículo 4. Bem, só um detalhe, irmãos, no versículo 3, olha o que é interessante, só uma coisa que eu devo ressaltar. No final do versículo 3 diz assim, quem come não deve desprezar o que não come. O que não come não deve julgar o que come, porque Deus o acolheu. Veja a questão aqui, irmãos. Esse conflito religioso não dizia respeito à acolhida de Deus ou não. A questão dizia respeito ao modo como um tratava o outro. Deus, na ótica de Paulo, acolheu tanto o que come carne quanto o que come legumes. Da ótica de Paulo, Deus acolheu tanto o maduro quanto o imaturo, tanto o forte quanto o fraco. Não é uma questão de como Deus vê aquela pessoa, é como um homem vê outro homem.
Deus já acolheu todos os que creem em Jesus. Então, versículo 4, Paulo diz: quem é você então que julga o servo alheio? Por que você julga outra pessoa? Paulo fala: ele vive agradando o seu Senhor? Por causa do Senhor a quem serve, ele fica de pé ou ele cai. Ele fala: mas ele vai estar de pé porque Deus pode sustentá-lo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: cada pessoa vive pelas regras que são impostas sobre ele, como um servo que vive de acordo com as ordens do seu dono. Assim é um homem, ele vive debaixo dos padrões os seus padrões. Cada pessoa vive segundo aquilo que ele entende ser melhor, com as regras que são impostas sobre ele. Mas Deus está acima de todo aquele que crê em Jesus. Paulo está dizendo, irmãos, como se fosse uma afronta assim. A postura dos cristãos romanos, ela era tão estúpida que eu estava querendo exigir um padrão específico. Por exemplo, vamos supor que o Zé Maurício era servo do Ângelo. O Ângelo é dono do Zé Maurício. O dono manda no servo. O Ângelo fala assim: ô Maurício, você vai comer carne de porco na sua dieta. Mas eu, religioso, falo: que é isso, Maurício? Jamais. Carne de porco é uma profanação à religião. Deus não apoia comer carne de porco. Então eu queria impor sobre outro que estava debaixo de outra regra a minha vontade. Os romanos estavam passando por esse conflito. Eu queria impor a minha vontade sobre pessoas que estavam debaixo de outro senhor e debaixo de outras regras. Isso acontecia. Mas o que Paulo está querendo dizer? Isso é ignorância. Deus, ele está acima de todos e Deus não está participando dessas intrigas. O versículo 5 fala: faz diferença entre dia e dia. Para outros, porém, todos os dias são iguais. Olha outro exemplo: uns guardam certas festas, para outros não há dias diferentes. Não faz a menor diferença. Paulo fala no 5, na segunda parte: cada um, porém, deve ter em sua própria mente bem definida a sua opinião. Quem acha que há dias diferentes, tudo bem. Quem acha que todos os dias são iguais, tudo bem. Tenha a sua opinião e tenha a sua opinião para você. Esse é o ponto. O versículo 6, Paulo diz: aquele que faz distinção entre dia e dia, faz na intenção de agradar a Deus. Aquele que come para agradar a Deus, porque agradece a Deus pelo alimento que tem. E aquele que não come na intenção de agradar a Deus, porque nós não vivemos para nós, nem morremos para nós, porque na verdade vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que o homem, ele tem os seus posicionamentos na intenção de agradar a Deus. Porque se um cristão sincero, temente a Deus, ele realmente ama e teme a Deus, cada postura dele visa agradar a Deus. O que Paulo está querendo dizer é: aquele cristão sincero que come legumes, ele está comendo legumes tentando agradar a Deus. Aquele que não come legumes, ele não está comendo aquilo na intenção de agradar a Deus. Aquele que guarda as festas da lua nova, faz aquilo para agradar a Deus. Aquele que não faz para agradar a Deus. Paulo está querendo dizer que a vida do cristão, ela não é separada de Deus. Ou seja, se um homem, ele é um servo fiel de Deus, cada posicionamento dele tem Deus como meta, tem Deus como padrão, tem Deus como objeto da nossa devoção a quem a gente quer agradar. O que Paulo está querendo dizer para os cristãos é: se o homem tem contato com Deus, cada posicionamento dele é fruto da sua relação com Deus. Isso que Paulo está dizendo. E ele fala no versículo 8, diz assim: porque se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E diz:
foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor, tanto daqueles que morrem, quanto daqueles que vivem. E ele então fala no versículo 10, você então, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o teu, pois todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus, como está escrito, Deus diz, por minha vida, diante de mim vai se dobrar todo o joelho, e toda língua vai dar louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós vai dar contas de si a Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos? Ele quer dizer que Cristo, Ele é o nosso Senhor. Como nosso Senhor, um dia daremos contas a Ele de cada coisa que fizemos, de cada legume que comemos, ou de cada legume que não comemos, de cada dia especial que guardamos, ou de cada dia especial que nós não guardamos. Se nós somos servos de Cristo, as nossas opiniões precisam ter Deus em vista. Cristo deve participar das nossas opiniões. E nós precisamos viver como quem vai prestar contas. Eu não presto contas para o homem. O homem não presta contas para o outro homem. Cada cristão dará contas de si a Deus a respeito das opiniões e posicionamentos que tem. E não cabe ao homem julgar outros homens. Vejam o conflito da passagem, irmãos. Estilos de vida conflitantes. Religiosos que queriam trazer preceitos da sua religião, ao mesmo tempo que não religiosos já entenderam que Jesus é suficiente e que há coisas que são desnecessárias. Um criticava o outro porque não faz, enquanto o outro julgava o outro porque faz. Paulo precisa escrever para eles para dizer que se nós somos filhos de Deus, se nós tememos a Jesus, as questões secundárias, irrelevantes, supérfluas, elas não devem ser parte do nosso dia a dia. Mas alguns podem estar se perguntando, pastor, quer dizer então que tudo diz respeito à opinião? Irmãos, gravem isso com vocês. A opinião do homem, ela só cabe onde Deus já não sentenciou alguma coisa como certo ou errado. Onde a lei de Deus e os mandamentos de Deus dizem que é errado, ali não cabe opinião. Não cabe opinião com respeito ao não dirás falso testemunho. Não cabe opinião. Isso é uma coisa clara. Não cabe opinião com respeito a não furtarás, não matarás. Não cabe opinião nisso. A questão é que Paulo não está defendendo diversidade de opinião naquilo que Deus já declarou errado. A opinião humana, ela cabe naqueles assuntos que a Bíblia não se posiciona. Alimento, festa, certos estilos de vestir, irmãos, há muita coisa sobre as quais a Bíblia não define posicionamento. Tem coisas que são claras e os mandamentos de Deus são eternos. Quando a gente abre nossa Bíblia e vê os 10 mandamentos, eles são a vontade de Deus para todo o universo. Não tem questão de idolatria, de moralidade, de honra, de respeito aos pais, de cobiça, de verdade, não falar mentira. Tem certas coisas que a Bíblia diz e ela é clara. Quando nós abrimos nossa Bíblia, a Bíblia fala, isso é errado ou isso é certo? Aqui não cabe opinião. Mas existem, irmãos, muitos assuntos onde a base é a opinião. E sabe de uma coisa? Eu vejo que a igreja de Deus ela está repleta de coisas que dizem respeito à intenção humana. Vamos trocar em miúdos, irmãos, a questão aqui. Não é que eu tenho assim tantos anos de cristianismo, mas nos 20 que tenho, né? Eu já vi alguns conflitos. Eu lembro que lá quando eu converti, tinha umas igrejas que tinham um pé de guerra danado com jogar futebol. Lá em Antônio Carlos, uma cidade pequena, não a Batista Livre, Assembleia de Deus no caso, para um menino jogar bola, tinha que pedir o pastor, e normalmente não. É bíblico, irmãos.
Isso tem alguma base bíblica? Não. Aí, teve uma época que a Batista Livre, isso é a Batista Livre. A Batista Livre, ela entrou num conflito, assim, das galáxias. Porque pessoas da igreja iam no cinema. Fazia-se reuniões e apontava o dedo: eu sei que vocês estão indo ao cinema. O que é isso? Estão indo ao cinema. Aí eu pensava, gente, qual que é o problema do cinema? Tem problema, irmãos? É isso, mas era uma sentença assim, geral, não pode. Isso é relevante, irmãos, para a nossa vida? Outra questão, uma época em que falava assim, não, mulher só pode usar saia. E pode usar só saia. Isso é bíblico. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode depilar, não pode usar bijuteria, não pode passar batom, não pode passar base, não pode usar nada. É bíblico, irmãos. Homem, rapaz, não pode usar bermudas, não. Eu lembro quando que eu sempre estava usando, o pessoal falava, pastor, está de bermuda, absurdo. Isso é relevante, irmãos. Outra perspectiva. Preceitos de igreja. Estamos aqui adorando a Deus. E tem um irmão que está aqui com a mão no coração assim, e com a mão levantada, de olho fechado, adorando a Deus ali, na sua sinceridade. O povo olha e fala, rasga as vestes, joga cinza para o alto, que queima Jesus. Irmãos, isso é bíblico. Se tem alguém adorando a Deus com a mão assim, eu falo, Deus me livre, queima Jesus, não pode, isso é antibíblico. Irmãos, isso é bíblico. Meus irmãos, se na nossa igreja tem instrumentos variados, eu digo, não pode, é do Satanás. É bíblico, irmãos? Não é. O que estou querendo fazer vocês entenderem que há muita coisa que tem por base a opinião. A opinião. E na verdade, irmãos, eu tenho medo, sabe por quê? A igreja de Deus, ela normalmente é norteada pela opinião. Vou ser sincero para vocês, irmãos, sabe a coisa que mais me incomoda no culto tradicional? É que podemos fazer uma adoração onde as pessoas não cantam numa mediocridade do cão, do Satanás, canta a música Sou Feliz, como se estivesse atravessando o portal do inferno, e aquilo ali é tolerado. Irmãos, aquela música ali, porque a gente é tradicional, você pode cantar e fazendo mímica. Mas aí quando o irmão está envolvido, está adorando, está cantando, ele está com a mão levantada, ele está ali envolvido, o pessoal fala, pastor, você ouviu? Que perigo! O irmão lá, Irmãos, estou falando de fatos reais, concretos, coisas que eu já presenciei. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, tinha uma irmã no culto, e naquele dia o louvor estava indo bem, e eu vi, ela estava ali com a mão assim, cantando, adorando. No final do culto alguém me procurou e falou, pastor, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Irmãos, vou dizer para vocês uma coisa. Já deu, não deu? Já deu, né? Já deu. Tá bom. A nossa fé, ela tem que ser norteada pelos princípios de Deus. Eu entendo, irmãos, que há certas coisas que a gente precisa ter, no sentido de não dar margem. Eu sei que a gente tem que ter cautela, porque a porta está fechada, se abre uma tretinha, o ser humano vem, todo mundo mete o pé na porta, arrebenta tudo. Aquilo que tinha padrão em 60 anos, de um dia para o outro vira um escândalo. Mas eu entendo que uma igreja com identidade, com visão positiva, ela precisa tomar cuidado com princípios que não são bíblicos, que são de opinião. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Cada igreja ela tem certo norte pautado pelas opiniões. Exemplo, a liderança da igreja não gosta
de baixo, contrabaixo. Aí fala, ó, contrabaixo é do Satanás. Ou nossa igreja não gosta que a pessoa adora de um jeito. Igreja não gosta do playback, igreja não gosta disso, igreja não gosta daquilo, e cria uma série de regrinhas. Aí a gente fala, não, mas isso é bíblico, é bíblico. Eu lembro, irmãos, isso faz uns 5 anos, a gente estava no seminário, e na Batista Livre sempre houve um pé de guerra danado sobre música. Aí o que a direção do seminário fez? Trouxe um especialista em música dos Estados Unidos da América, porque na Batista Livre é assim, o bom vem da América. O bom vem dos Estados Unidos. O brasileiro, nenhum brasileiro é bom. Traz lá uns caras que não sabem nada, mas nada de nada, mas vem aqui assim, tipo um colonizador assim na terra dos índios. Vem trocar espelho e dar pente para nós, né? E é assim, irmãos, é deprimente, né? Então, eu já ganhei muito espelhinho e muito pente dos colonizadores. Aí eu vi aquilo e pensava, pai amado. Aí trouxeram um especialista. Aí ele veio falar de música, aí reunimos lá no nosso auditório de seminário, e ele veio dar uma palestra sobre música, aí falou dos instrumentos, falou blá 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 danado, que não tinha nada a ver com a Bíblia. Aí no final, a Thaís, esposa do Rafael, pastor, ela perguntou, falou, mas pastor, é a pergunta que todo mundo queria fazer, mas que ninguém queria fazer, porque ninguém podia. Ela foi lá na Bíblia e falou, mas e tal passagem da Bíblia que fala que é para adorar a Deus, com instrumento, com palma, com alegria, com adufo, com pandeiro, com música, com isso aqui. Aí foi aquela coisa assim, mas estava no contrato, não podia perguntar. É como se não podia. Aí, tadinho, ele engoliu seco e falou, não, pensa bem. Veja bem, mas Aí rolou, não falou nada. Não, irmãos, eu estou sendo sincero, não falou nada. Aí depois perguntou, mas pastor, qual o problema então da bateria especificamente? Aí ele falou, não, a bateria não pode. Não pode. A origem da bateria é o rock. A bateria é um instrumento, sim, perigoso. Mas ela falou, mas lá na Bíblia não fala que adora a Deus com tambor, com pandeiro, com prato. Aí ele falou, não, sim, não pode ter a bateria coletiva, a bateria americana, mas se for os instrumentos separados, pode. Ou seja, pego uma bateria, eu dou o bumbo para o Adilson, o prato para a Raquel, eu dou o tarol para o Adolfo, eu dou a baqueta para o outro, aí pode. Aí saímos lá falando assim, nossa, que explanação, que explanação. Aí eu pensava e falava, ótima teologia total, é brilhante, não é brilhante? Tá certo. Irmãos, a gente pode discorrer mais sobre o assunto, mas o que eu tenho em mente? O que a Bíblia diz, a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, a Bíblia não diz. E eu vejo, irmãos, que é hora de a gente tomar muito cuidado com a opinião. Tomar muito cuidado com a opinião com respeito àquilo que a Bíblia não diz. Para que a nossa igreja não exploda por causa de opiniões. Quem come alimento, quem come legume, respeita quem não come legume. Quem guarda o sábado, não briga com quem não guarda o sábado. Ah, mas o adventista guarda o sábado, é um crime, irmãos. Deixa o adventista guardar o sábado. Ele faz aquilo para a glória de Deus, é problema dele. O adventista não come carne, deixa ele não comer carne, porque ele não come para a glória de Deus. Para que eu vou apontar o dedo para o pobre irmão que não come? Como ele também não deveria apontar para mim. Irmãos, quero deixar um preceito claro. É tempo de entender que nas questões secundárias é questão de opinião, mas que a opinião humana não pode destruir a igreja de Deus.